Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta terça-feira, dia de sessão plenária, você vai conferir. O julgamento das contas da Prefeitura de Rosário Oeste. O prefeito de Rondolândia foi penalizado pelo TCE. E ainda, julgamento de denúncia e representação feita contra a Câmara de Vereadores de Cuiabá. É o TCE Notícias do dia 23 de novembro que está no ar. Olá, tudo bem? Balanço da Prefeitura de Rosário Oeste recebe parecer prévio favorável à aprovação. A Prefeitura de Rosário Oeste, durante a gestão do prefeito Joemil José Balduino de Araújo, aplicou 25,09% em saúde e 41,74% em educação, respeitando os percentuais mínimos previstos na Constituição Federal. O conselheiro relator Alencar Soares acolheu o voto vista feito pelo auditor substituto de conselheiro Luiz Carlos Pereira, que esclareceu uma possível irregularidade constatada no processo quanto ao não cumprimento do limite máximo de 54% em gastos com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No novo cálculo foi constatado que a Prefeitura destinou cerca de R$ 9.200.000 em gastos com pessoal, o correspondente a 52,45% da receita corrente líquida, assegurando, portanto, o cumprimento do limite legal. Dessa forma, essa impropriedade foi considerada sanada. Outras falhas foram constatadas no processo, mas por serem de natureza contábil e formal, não causando prejuízos ao erário, os conselheiros votaram por unanimidade pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas de governo da Prefeitura de Rosário Oeste. As contas da Prefeitura de Diamantino também foram julgadas em sessão plenária e consideradas regulares pelo TCE. A íntegra desse processo você confere no site do Tribunal de Contas. Conselheiros homologam medida cautelar que suspendeu contratos da AGECOPA, a Agência Estadual de Execução dos Projetos da Copa do Pantanal. A medida cautelar proposta singularmente pelo relator das contas da AGECOPA, conselheiro Antônio Joaquim, que determinou que a licitação feita para contratar empresa para realizar pavimentação asfáltica fosse paralisada, pois a empresa contratada estava realizando obras sem previsão contratual, foi homologada por unanimidade em sessão plenária. Durante a sessão, o relator do processo também informou que o presidente da agência, Ienes Magalhães, já encaminhou um ofício ao TCE confirmando que a determinação já foi acatada. Já a medida cautelar que determinou a anulação da segunda licitação que apresentou sobrepreço não foi homologada por perda de objeto, em razão da concorrência já ter sido cancelada pela AGECOPA, atendendo antecipadamente a recomendação do TCE. Atraso no envio de informações ao TCE faz com que o prefeito da cidade de Rondolândia, que fica a 1.600 quilômetros de Cuiabá, seja penalizado pelo TCE. No entanto, a administração do prefeito Bertílio Bus, gestor que em 2009 ficou à frente do Poder Executivo de Rondolândia, foi julgada regular pelos conselheiros do TCE. Essa decisão foi tomada porque, de acordo com a avaliação feita pela relatoria do conselheiro Antônio Joaquim, a gestão apresentou um balanço equilibrado, com erros que não demonstraram que a administração municipal agiu com má-fé. Todavia, o conselheiro Antônio Joaquim aplicou multa de R$ 11.300 ao gestor devido ao envio com atraso de informações ao TCE. Uma representação interna contra a prefeitura, que citava irregularidades em convênios, foi considerada procedente e o prefeito ainda foi penalizado, só que desta vez em R$ 660. Os conselheiros também relataram uma denúncia e uma representação externa abertas contra a Câmara de Vereadores de Cuiabá. Confira os detalhes na reportagem. Os dois processos foram relatados pelo conselheiro Humberto Bosaipo na sessão plenária desta terça-feira. O primeiro trata de uma denúncia que acusava o presidente da casa, Delcimar Aparecido da Silva, de realizar nomeações irregulares, compras sem processos licitatórios, além de cometer duplicidades em pagamento da licença de uso do sistema de votação em sessão plenária.
Já a representação externa formulada pelo ex-presidente Lutero Ponce foi aberta para apurar a acusação de que o atual gestor da Casa de Leis teria cometido irregularidades, como a contratação da empresa responsável pela reforma na sede da Câmara. Como as acusações não foram inteiramente comprovadas, os conselheiros, em consonância com o parecer do Ministério Público de Contas, votaram pela procedência parcial dos processos. Já como foi comprovada a prorrogação irregular de contrato, o TCE multou o vereador-presidente em R$ 990 e em R$ 3.300 por sustar cheques sem motivação e pagar extemporaneamente a folha salarial. Uma vez que se verificou num primeiro caso uma falha de natureza administrativa na formulação do processo. Mas em ambos os casos não se constatou desvio de recurso ou desvio de conduta. Então somente falhas processuais que inclusive motivaram multa. Multa é sempre no sentido de um alerta ao gestor para que ele cumpra o devido processo legal em todas as formas de aquisições. Nós ficamos por aqui. O TCE Notícias, a informação como instrumento de cidadania, volta amanhã neste mesmo horário. Até lá! Amor, olha isso! Que isso? Um buraco no meio da sala. Calma, minha senhora. A construtora já entregou o apartamento e nada que um tapetinho não resolva. O direito que você tem em casa, o Código Civil também garante nas obras públicas. Elas são feitas com o seu dinheiro. O gestor tem até 5 anos para exigir o reparo nas rodovias e prédios públicos. Quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie ao TCE, Tribunal de Contas de Mato Grosso.